Convido vocês a abrir a Bíblia Sagrada conosco no livro de Mateus. Mateus, número capítulo 14, irmãos, por favor. Mateus, capítulo de número 14. Diz o texto sagrado, versículo de número 25 em diante, irmãos. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém, meus irmãos? Uma palavra bem conhecida da igreja, dos irmãos, daqueles que ministram, mas que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar ou para relembrar nesta noite algumas coisas importantes que nós não devemos esquecer. E uma coisa interessante que nós vemos na palavra do Senhor, que passam-se anos e entra ano, e a palavra ela é a mesma, e a cada momento, a cada instante, ela se renova para a nossa vida. Ela traz uma visão nova, ela traz algo novo, uma revelação nova. E por isso nós não nos cansamos de ler a palavra de Deus e de meditar nela. Ao contrário de alguns livros que você lê, não vê nada, não sente nada, apenas uma emoção. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos traz vida, nos traz esperança e convicção. Como o texto que o pastor Joel leu, numa ministração aqui, moveu os nossos corações, nos trazendo esperança e alegria no Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer a respeito desse momento em que os discípulos estão sendo açoitados pelas ondas, açoitados pelo mar que está bravio. Mas para nós entendermos esse momento, nós vamos voltar um pouquinho no versículo 13, quando acontece a passagem da multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes. A Bíblia vai nos falar a respeito deste momento em que Jesus está junto a uma multidão de pessoas em um lugar deserto, longe das aldeias, e junto com Jesus e os discípulos que estavam juntos, essa multidão de pessoas vieram até onde o Senhor estava para ouvir uma mensagem, a palavra do Senhor. E a Bíblia vai nos falar que Jesus, vendo aquela multidão, ficou íntimo de compaixão, sentindo muita compaixão deles, começou a operar milagres, curar aquelas pessoas que ali estavam. A Bíblia não revela o tipo de milagre, mas muitas pessoas que estavam ali, e com certeza todas foram curadas, porque o Senhor assim fez, curou aqueles enfermos que ali estavam. E a Bíblia vai nos dizer que durante esse período, a tarde ia se aproximando,
Estava chegando o final daquele dia, e os discípulos de Jesus, muito preocupados, talvez um pouco aflito com a situação, porque o lugar onde a multidão estava ouvindo a palavra era distante da aldeia, da onde aquelas pessoas moravam. E a história vai nos falar que Jesus é questionado pelos seus discípulos, e os discípulos falam para o mestre: precisamos despedir essa multidão, precisamos mandar eles embora. Mas a Bíblia vai nos falar que eles estavam vivendo aquela situação ali, mas o caminho era longo. Então eles são questionados para dar alguma coisa para eles comerem. Jesus olha para os discípulos e então: dê vocês alguma coisa para eles comerem, alimente essa multidão. E a história vai nos falar que a multidão era muito grande para a quantia de dinheiro que os discípulos carregavam, e a aldeia mais próxima era muito distante. Então o Senhor olha naquele ambiente, e o som que tinha no meio daquela multidão era alguém que foi junto para aquele culto no meio do deserto, talvez despercebido com o que poderia acontecer com ele. Mas a história vai nos dizer que naquela multidão estava um moço, um menino, que levou consigo pães e peixes. Com certeza aquele alimento era para mantimento dele próprio, porque talvez não pensava ele quanto tempo ia levar para poder retornar, mas entendo desde que estava prevenido para o que poderia acontecer. Mas Jesus olha para aquela situação, e os discípulos trazem para Jesus uma notícia, dizendo: olha, só o que tem no meio dessa multidão aqui é um menino, é um moço que tem 5 pães e 2 peixes, aleluia. E Jesus então olha aquele menino, manda chamar ele, e pega aqueles pães e pega aqueles peixes, e apresenta ao Senhor, ao Deus do céu, ao Pai eterno. Ora por aqueles pães, coloca em cestos, e de repente, do nada, através do poder da palavra do Senhor, aqueles 5 pães, aqueles peixes são transformados em 12 cestos de pães e peixes, e Jesus manda repartir aquela multidão em grupos, aleluia, e alimenta todo aquele povo com aqueles pães e peixes que aquele menino levou consigo no meio daquela caravana, aleluia. Talvez aquele menino não estava percebendo o que estava acontecendo, mas o que ele carregava aos olhos humanos era muito pouco em relação à grande multidão que estava naquele deserto. Era apenas 5 pães e 2 peixes na mão do menino, mas na mão de Jesus, irmão, 5 pães e 2 peixes foi o suficiente para alimentar aquela multidão naquele fim de tarde, aleluia, e realizar um grande milagre naquele lugar, aleluia. O que muitas vezes para nós parece ser tão pequeno, o que muitas vezes para nós parece ser tão significante, quando nós colocamos na mão da pessoa certa, é capaz sim de acontecer um grande milagre. Deus pode fazer das coisas pequenas algo muito grande. Deus pode fazer das coisas insignificantes algo muito grande, porque estando na mão da pessoa certa, o milagre pode acontecer. Amém? A Bíblia vai dizer que os discípulos ficaram impressionados com aquilo. Olha, irmão, quem eram os discípulos? As pessoas que andavam com Jesus. Quem eram os discípulos? Aqueles que foram chamados pelo Mestre. Quem eram os discípulos? Aqueles que viram muitos milagres acontecer. Quem eram os discípulos? Aqueles que foram chamados pelo Senhor para ser as pessoas que dariam continuidade talvez no ministério dele logo na frente. Quem eram os discípulos? Pessoas que foram chamadas pelo Senhor a dedo. Os discípulos não eram qualquer pessoa, os discípulos não eram qualquer grupo de pessoas que foram selecionadas, não. Os discípulos eram pessoas íntimas de Jesus. Alguns deitavam no ombro, alguns sentavam do lado, alguns participavam da ceia junto com ele, alguns aonde ele ia orar junto com ele. Mas
multidão como essa, aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, pôde ser alimentado com 5 pães e 2 peixes, aleluia. Como que isso aconteceu? A história aqui vai dizer que aquilo atraiu a atenção dos discípulos, atraiu o olhar deles ao ponto de pensar: como que isso aconteceu? Como que esse milagre pode acontecer? Como que isso foi possível ser realizado? Aleluia! Eles viram o milagre, contemplaram o milagre, ajudaram a repartir o milagre para a multidão, mas não entenderam o porquê e como aquilo aconteceu, irmão. Me explica isso. Como que alguém anda com Jesus e não conhece e não sabe o que Ele pode fazer? Como que alguém que está acostumado a andar com o Senhor todos os dias quase, no final daquele dia eles se perguntaram: como que isso aconteceu? Eles não entenderam, eles não compreenderam como que aquilo aconteceu. E às vezes conosco é a mesma coisa. Andamos com Jesus, participamos do corpo de Cristo com Jesus, viemos no culto, sentamos no altar, estamos ministrando muitas vezes, sentamos nas cadeiras, participamos da ceia, estamos juntos com os irmãos, e nós perguntamos: como que esse milagre vai acontecer? Ei, irmão, você pode não compreender os caminhos do Senhor, mas Ele é poderoso para operar milagre na tua vida e na minha vida, aleluia. Talvez você não compreenda, assim como eu talvez não compreendo. É que parece ser impossível para nós, na mão de Jesus, irmão, tudo é possível, aleluia. O que aos nossos olhos é insignificante, nas mãos do Senhor, irmão, é algo surpreendente. Ele pode fazer coisas maravilhosas e surpreender a cada um de nós, aleluia. Quem nunca perguntou como que esse milagre aconteceu? Quem nunca perguntou como que essa porta abriu, aleluia, para mim? Quem nunca perguntou como que o Senhor operou esse grande milagre na minha vida? Como que isso aconteceu? Quem nunca fez essa pergunta, irmão? Levanta a mão. Todos já fizeram. Porque tem coisas que o Senhor faz, nós ficamos impactados. Tem coisas que o Senhor realiza na minha vida e na tua vida que nós ficamos assustados até muitas vezes. Você já começa orando dizendo: eu não sou digno disso. Ninguém é digno, irmão, mas o poder, a graça, a misericórdia é a razão pela qual nós não sermos consumidos. É a bondade dele. Os discípulos ficaram assim: como que ele pega 5 pães e peixes e se transforma em 12 cestos, alimenta essa multidão e ainda sobra? Como que ele fez isso? Às vezes nós nos perguntamos assim também, irmãos. Às vezes nós também não olhamos para algumas situações e perguntamos: como que isso aconteceu? Como que esse milagre foi gerado? Eu não sou muito antigo, irmão, mas eu sou do tempo de muitos que estão aqui, que o Senhor operava e opera milagres assim, na hora, porque Ele é poderoso. O que mudou então realmente de lá para cá? Nada, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, quinta-feira, o mesmo, e amanhã será o mesmo. Ele não mudou. O que mudou então, amigo? Nós mudamos. Nós somos cercados por dúvida muitas vezes. Nós somos cercados por medo muitas vezes. E o medo e a dúvida e o pânico muitas vezes também vem acompanhando, nos impede de chegar ao que o
das coisas novas, aleluia. Ele é o Deus de milagre, aleluia. Ele é o Deus que pode fazer coisas grandes através da tua vida e da nossa vida, aleluia. E eles ficaram se perguntando como que isso aconteceu. Vocês pensam que eles foram até Jesus e perguntaram: Senhor, como que isso aconteceu? Vocês pensam que eles fizeram isso? Não. Mas Jesus viu o coração deles. Jesus olhou o coração deles e logo já ministrou uma ordem para a vida deles. Entenda uma coisa, irmão, quando Deus designa uma ordem, não tem como fugir. Como assim, vamos? Sim, Jesus, ele continua conversando com os discípulos, e depois que a multidão foi saciada a sua fome, Jesus dá uma ordem para os discípulos, e a ordem era essa: peguem os barcos, ou o barco, e entrem mar adentro, aleluia, e vão para outra banda do lago, aleluia, enquanto eu fico aqui despedindo a multidão. Eu imagino Pedro todo afoito e João todo angustiado. Não, Senhor, que isso? Vamos te ajudar. Não, não, não. A ordem para vocês é: entra no barco e entra mar adentro, aleluia. Nós não podemos ficar te ajudando. Não, não, vocês não vão ficar comigo aqui. Eu vou despedir a multidão. A ordem para vocês é: entra no barco e entra no mar. Não podemos? Não, não pode. E a Bíblia vai dizer que os discípulos entraram naquele barco, e todos eles eram experientes no mar. Todos eles conheciam muito bem como que o mar funcionava, ou aquele grande lago funcionava. Eles sabiam exatamente o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer. Eram pessoas habilidosas. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor deu essa ordem, despediu a multidão, e eles foram em direção àquele lago. E a Bíblia nos fala que, enquanto o Senhor despede a multidão, eles já estavam no meio do lago, e a noite começa a anoitecer, e de repente a história vai nos falar que no meio daquele mar, aquele barco com os discípulos começou a ser açoitados. No meio daquele mar, aquele barco começou a sofrer açoites do mar. O vento começou a soprar do nada. Como que Deus permite os discípulos irem em direção àquele mar? É que tem coisas que Deus permite nós passarmos, para entender o propósito que será maior lá na frente. Deus não pode fazer nós trocar de nível, de relacionamento, de comunhão, sem primeiro entender quem é Ele de verdade na nossa vida. Como que eu vou orar por alguém? Como que eu vou pôr as minhas mãos por alguém, se eu não acredito no que Ele pode fazer através de mim? Aleluia! Como que eu vou gerar um milagre na vida de alguém através da minha vida, se eu não entendo, não compreendo quão poderoso Ele é, aleluia, na minha vida? Aleluia! Como que eu vou trocar de nível? Porque tem gente que é acostumado e está satisfeito com isso, em viver com a água pelo tornozelo, que é a glória de Deus. Mas tem gente, irmão, que está trocando de nível. A água está subindo, está cobrindo, está cobrindo, está cobrindo, e já estão nadando e operando milagre no nome de Jesus. Entenda uma coisa: você não pode trocar de nível sem entender o que Ele pode fazer através de você. Se ame. Como? Eu tenho dito nos PGs, lá em casa, temos repartido com os irmãos, Deus está nos habilitando. Entende
mar. Não podemos ficar aqui negativo, vai para o mar. Vai para o mar. E não adianta querer fugir, irmão. Quando Deus decreta uma ordem, não adianta querer fugir. Se é uma prova, vai ter que passar pela prova. Se é um deserto, vai ter que passar pelo deserto. Mas depois do deserto, depois da prova, irmão, pega o teu pandeiro e vai tocar e cantar o hino da vitória, porque Deus é Deus para nos levar, mas também para nos trazer em segurança, mostrando quão poderoso é Ele. Aleluia. Ele é grande. Glória a Jesus. Ele é maravilhoso. Eles entraram naquele barco no meio do mar. E o texto vai dizer que na quarta vigília, às 3 horas da manhã. Não te lembra nada disso? A quarta vigília, às 3 horas da manhã. Não era meia-noite. Não era 1 hora da manhã, nem às 2:30. Era às 3 horas da manhã. Na hora pior da madrugada, às 3 horas da manhã, eles estão sendo açoitados com aquele barco. As ondas batem com violência, o vento sopra, e a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam apavorados. Se fosse eu, mas credo, eu me agarrava nas porras daquele barco, mas não soltava de jeito nenhum. Agora imagina eles que tinham experiência, imagina eles que compreendiam aquela situação. Quando você não está no ambiente que você não está acostumado a estar, irmão, o medo é muito maior, sim ou não? Porque você não está acostumado a estar. Mas quando você está acostumado a viver situações, alguém pode estar passando pela pior crise, mas você já passou por aquele caminho, por aquele deserto. Alguém chega para vocês, irmão, não sei como vencer. Aí a palavra tua vai vencer assim. Por quê? Porque eu já passei por esse caminho e eu não passei sozinho. O que nos garante viver ao nosso nível é entender o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Aleluia. Às 3 horas da manhã, pior momento deles, porque a pior crise que você pode passar não tem um tempo, tem um período. Deus, Ele levou aqueles discípulos até o limite deles, ao ponto do medo tomar conta, ao ponto talvez de alguns ter crise de ansiedade, porque o medo é o princípio de crises que poderão acontecer na vida de alguém. O medo abre portas no mundo espiritual. O medo causa ansiedade. O medo causa pânico na madrugada. O medo vai desencadeando crises subtemáticas terríveis na vida de uma pessoa, ao ponto de perder o sono, ao ponto de caminhar a noite toda, ficar angustiado e aflito. Escute uma coisa, eu tenho um recado para alguém aqui no meio. O Senhor está falando: eu vou hoje acabar com essa crise, com esse medo que cerca a tua alma. Eu não sei qual é o nível em que você se encontra. Talvez o teu pastor não saiba, os pastores não saibam, os obreiros não saibam, talvez ninguém da tua família saiba, mas há um Deus onisciente que tem uma palavra poderosa para você. Estou entrando no meio da tua crise hoje e vou operar um milagre. 3 horas da manhã, irmão, todos apavorados. E veja bem como é terrível o medo na vida de uma pessoa. O medo traz a impressão que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir, não vamos ter escape. O medo é uma coisa terrível. O medo causa em você complexo de inferioridade, ao ponto de convencer você que você não é capaz.
Mas você não anda sozinho. Às 3 horas da manhã se apresentou alguém, na pior crise daqueles discípulos, confrontando o que eles tinham dentro deles, estava escondido. Sim, o Senhor quer arrancar algumas coisas que cercam você e que estão dentro desse barco junto com você. Esse barco é você, é eu. E tem coisas dentro desse barco que tem que vir para fora, tem que ser arrancado. Para poder viver o novo de Deus, tem que botar para fora e deixar o que o Senhor tem de melhor para a tua vida hoje, aqui neste lugar. Tem coisas que você tem que abrir mão, tem que rejeitar. Tem que dizer: não, a partir de hoje eu vou viver um novo começo com o Senhor. Eu rejeito isso na minha vida. Mas em alguns lugares o nosso adversário vai ganhando território, vai tomando território, mas você tem que tomar força nesta noite e dizer: não, a partir de hoje eu coloco as coisas no seu devido lugar, no nome de Jesus. Deus é poderoso. Diga para quem está do teu lado: Deus é poderoso. Vai, libera essa palavra, manda esse medo embora, vai. Acredite no que Ele pode fazer na tua vida. Acredite. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui: o Senhor vendo eles no meio do mar. Escute uma coisa, irmão. Quem viu eles no meio do mar? O Senhor. O que dá para entender com isso? Que o Senhor não perde o controle das coisas, pastor Joel. Nós podemos passar pela pior crise, Ele pode não estar fazendo nada, parece que aos teus olhos está esquecido, mas não, irmão, o silêncio de Deus é o agir dEle na minha e na tua vida. Quando você vai pensar que não está sendo enxergado por Ele, fica tranquilo, Ele está te observando, simplesmente vendo o que você vai fazer naquele momento. Os discípulos ficaram apavorados, com medo, atônitos, alguns talvez com crises, ao ponto de enxergar coisas. Como assim, meu amigo? Sim, irmão. O medo foi tão grande na vida dos discípulos que eles começaram a enxergar coisas que não era verdade, porque o pânico causa isso, a insônia traz isso. Quando alguém está vivendo uma profunda depressão, que é desencadeada por portas que vão se abrindo, ele enxerga coisas que não é verdade, e ouve coisas e vozes que não são verdadeiras. Mas Jesus não perde o controle das coisas. Você pode estar vivendo algumas crises escondidas dentro do teu quarto, dentro da tua casa, mas o Senhor está dizendo: ei, eu estou te vendo nesta noite, eu estou liberando uma palavra para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Apenas creia no que eu posso fazer. Aleluia. Às 3 horas da manhã, não te lembra nada isso? Os espíritos apavorados, de repente vem vindo do mar, direção da praia, do morro, não sei. Eles observam e vê algo andando sobre as águas. Perceba que ele andava pisando nas águas. O que eles viram? Ele estava andando sobre as águas. Ele não estava pisando nas águas. Não, não, não. A Bíblia vai dizer que estava andando sobre as águas. Quando eles viram aquela cena, eles disseram: isso é um fantasma que está andando aí. É um fantasma que está vindo aí. Já não bastava mais nada. Pedro, João, Tiago, olha só o que está vindo na nossa direção. Agora está vindo um fantasma.
tinha muita coragem, e certamente tinha medo naquele momento. Usou um pouco de coragem que restava e disse: Senhor, se... Ele não disse: é tu, né, Jesus? Não, ele disse: se é o Senhor mesmo que está vindo aí, me permita andar sobre as águas também, aleluia, e ir a teu encontro. Oh, irmão, no meio de toda aquela cena, o Senhor encontrou um com coragem, com medo, mas restava coragem ainda, restava ainda esperança nele, aleluia, porque ele reconheceu, aleluia, que o andar sobre as águas não era um andar qualquer, não era um fantasma. Ele disse: não, eu conheço esse que está vindo sobre essas águas, eu conheço esse que está se movendo sobre as águas, eu sei o que ele pode fazer sobre as águas. Então, Senhor, se é tu mesmo, me permita andar sobre as águas. Oh, irmão, se você tivesse hoje uma possibilidade de pedir isso a teu Jesus, você pediria isso? Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte: já que já temos lascado, então me permita, então, se é tu mesmo, andar no mesmo nível que o Senhor está andando, Jesus. Porque se não for tu, talvez pensava ele, se não for ele, já era mesmo, mas se for ele, eu vou viver um milagre no mesmo nível que ele está vivendo. Então nesta noite eu tenho uma palavra para você: não perca a oportunidade em que Jesus está dando a você, de nesta noite se mover no teu lugar e viver na mesma dimensão, na mesma proporção, na mesma graça, na mesma presença, o que Ele tem para a tua vida hoje aqui. Aleluia. Mas Valmir, será que? Será não, irmão? Tudo pode acontecer porque Ele é poderoso, aleluia. Como disse os nossos pastores, quando termina a oração, eles dizem, e nós aprendemos a dizer: assim será, vai ser desse jeito. Por quê? Porque Ele está confirmando algo que está sendo gerado através da oração. Escute uma coisa: através da oração, muitas coisas podem ser geradas hoje, aqui e agora. Oh, Jesus maravilhoso. Pedro disse: se é tu mesmo, então me permita isso, Senhor. Mas já que é tu, então me permita viver na mesma dimensão, na mesma proporção, viver o mesmo milagre, Jesus. E Jesus olha para Pedro e fala o quê? Vem. Ele não disse: sim, Pedro, claro que eu. Ele não disse: claro, Pedro, tu foi o único que me conheceu. Mas ele disse: vem. Esse vem tem um significado poderoso para mim e na tua vida. Esse vem nos traz convicção. Esse vem nos traz certeza no que é Ele, que Ele pode fazer. Quando você se move do teu lugar em direção ao altar, nada mais é que o vem de Jesus para você. O que move você de um lugar para o outro é a convicção e a certeza que pode acontecer, que Ele tem o domínio de todas as coisas. É a certeza do impossível do Senhor. Nós falávamos aqui terça-feira, a fé é o firme fundamento das coisas. Jesus fala para alguém, diz assim: olha, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi esse monte, vai para cá, vai para lá, e ele vai. Agora eu te pergunto: que tamanho tem a fé? Ah, como ele é pequeno.
semente, porque de todas as sementes, o grande mostarda é o mais resistente. Ele resiste o tempo bom, ele resiste as intempéries, ele resiste o calor. Essa semente resiste a pressão do inverno, resiste o frio, resiste as maiores temperaturas. Sabe o que é isso, irmão? No momento de crise, a fé é o que pode salvar você da pior situação. Aleluia. Se a tua fé é pequena, mas ela é resistente, aleluia, a resposta é essa para mim e para você: é o suficiente. Aleluia. É o suficiente para quê? Para que o milagre aconteça. Nós não vivemos um nível de fé muito sempre alto e grande, não. Em momentos que nós vivemos crises, mas não vivemos ausência de fé, porque o Senhor tem nos ensinado que quando tudo parece que está perdido, para nós Ele não perde o controle, Ele não perde o domínio. E quando Ele diz vem, Pedro sai do barco. E quando Pedro sai do barco, ele levanta o seu pezinho e sai andando sobre as águas. E todo mundo fica assustado. E se como que Pedro anda sobre as águas? Como que Pedro consegue andar sobre as águas? Aleluia. É que o vem de Jesus tornou, aleluia, para Pedro capacidade de poder viver o mesmo nível de milagre que o Senhor estava vivendo. Aleluia. Oh, irmão, o que a Bíblia quer nos dizer aqui é que de repente Pedro está andando e de repente por um instante ele tira o olhar de Jesus. Quando você estiver vivendo a pior situação, o segredo para alcançar a vitória é: não tire o olhar de Jesus. Não tire. Por quê? Porque Pedro por um instante começou a olhar o que estava acontecendo na sua volta. O vento começou a bater, ele sentiu o vento bater no corpo dele. As ondas começaram a bater nele, ele sentiu as ondas bater nele. Por um instante o medo começou a tomar lugar novamente na sua vida. Entenda uma coisa: Deus quer dar um basta nessa noite no medo de algumas pessoas que estão aqui neste culto hoje. Aleluia. O segredo de você chegar até a presença dele é crer no que ele pode fazer na tua vida. Aleluia. Ele vai e novamente é tomado pelo pânico. Como assim, Valmir? Sim, o medo foi tão grande ao ponto de ele começar a pensar que Jesus estava longe demais. Porque o medo causa isso muitas vezes, nos traz a impressão que estamos tão longe de Jesus que Ele não é capaz de nos socorrer. Quantas crises eu vivi, quantos medos você viveu, ao ponto de pensar que não ia conseguir. Quantas vezes o teu barquinho foi açoitado? Quantas vezes você pensou que não ia sobreviver? Mas de repente a mão do Senhor vem e saca você do meio dessa situação e te coloca no seu devido lugar novamente. O Valmir, Pedro sentiu medo não, pânico. Porque quando ele percebeu que o vento e as ondas tocavam nele, a história vai nos dizer que ele começa a gritar. O pânico foi tão grande que ele gritou e disse: Senhor, socorre-me. Pensando ele que o Senhor estava longe o suficiente para não alcançar a Pedro. Escute uma coisa: eu sei o que você está vivendo, mas
mas eu sei que o Senhor está tão próximo, que se você clamar, Ele vai estender a mão para você nesta noite. Eu não sei qual é a crise, eu não sei qual é a situação, eu não sei o que você está carregando nesse barco aí, mas eu sei que o teu clamor pode mudar o curso nesta noite. Quando ele grita de pânico, a Bíblia vai dizer que o Senhor estende a mão e diz: Pedro, eu estou aqui. E o Senhor pega na mão de Pedro, levanta ele sobre as águas, e os dois saem andando sobre as águas novamente. Aleluia. E o detalhe, quando o Senhor sai andando com Pedro sobre as águas, até ali o vento soprava e o mar açoitava o barco. Mas quando os dois entram dentro do barco com os discípulos, a Bíblia vai dizer que cessou o vento e cessou o mar na mesma hora. Não entendi. Deixa ele entrar neste barco, deixa ele tomar essa causa por completo. Colocou na mão dele, não tira. Não, está demorando muito, eu vou resolver. A gente faz isso. Colocou na mão dele, acredite, porque o que parece ser impossível aos teus olhos, na mão de Jesus tudo é possível. Os músicos vêm subindo. Não tenha dúvida do que o Senhor pode fazer através de você. Aleluia. Sobre tua vida há uma presença poderosa. Sobre tua vida há um Deus soberano. Sobre tua vida há uma presença que governa, que conduz todas as coisas. Aleluia. Eu não sei o tamanho da crise, o tamanho do problema, mas Deus é poderoso para fazer coisas grandes. Aleluia. Coloque Ele acima de todas as coisas. Aí você vai dizer: mas meu Valmir, Deus é tudo para mim. Sim, mas Ele é a tua prioridade. Porque Ele pode ser tudo, mas muitas vezes não é a nossa prioridade. Não deixe coisas ocupar o lugar onde o Senhor deveria estar por completo. Não deixe coisas ocupar o lugar onde a plenitude do Senhor deveria de estar. Aleluia. Não deixe. Não permita que o medo ocupe o lugar onde o Senhor deveria estar ocupando. No meio da família, Deus é poderoso para fazer milagre, porque somos testemunha disso. No meio do casamento, Deus pode fazer milagre, porque somos testemunhas habilitadas disso. No meio dos filhos, Deus pode trazer livramento, porque somos pessoas habilitadas para dizer isso. E na minha vida, Deus é poderoso para fazer grandes coisas, porque você e eu somos habilitados para isso. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Nós queremos orar nesta noite. Aí você vai dizer: Deus é tudo para mim, Valmir. Que Ele é tudo, Ele sabe. Ele só não tem certeza se Ele é a tua prioridade. Aleluia. Verdade, Jesus. Ele é a minha prioridade, irmão. É como disse o pastor esses dias aqui atrás: se nós vivêssemos tudo que cantava, nós entenderíamos que Ele era a nossa prioridade. Deus está cansado de ouvir palavras da boca para fora. Deus está cansado que o seu povo está se iludindo. O maior sentimento do Senhor é que Ele possa ser a nossa prioridade. Somos corajosos para tantas coisas, mas não temos coragem às vezes de nos movimentar e dizer: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida.
Entenda uma coisa, irmão, eu posso perder muitas coisas. Hoje à tarde eu orava ao Senhor, dizia: Senhor, eu posso perder muitas coisas, mas eu não posso perder a minha salvação. Eu posso perder muitas coisas, Senhor, mas eu não quero perder a minha viagem, do que vai valer ganhar uma vida inteira, viver uma vida inteira aqui nessa terra, mas não ter certeza da onde nós vamos chegar. Aleluia, aleluia. De que adianta ministrar na vida dos outros, mas não entender o que Deus pode fazer através de mim e na minha vida. Ei, Jesus. Glória. Talvez os discípulos perguntaram: Senhor, por que tu permitiu nós passar por isso? Porque o próximo nível é maior que esse, aleluia, que estão vivendo agora. Se vocês não entenderem o que eu estou fazendo aqui agora, não vão entender o que vai acontecer lá em Gadara, aleluia. Tem alguém que precisa ser liberto, tem demônios que têm que ser repreendidos. Então eu estou habilitando vocês hoje, eu estou capacitando vocês hoje, eu estou enchendo vocês hoje para poder viver o próximo nível. A pergunta hoje é: se o Senhor te perguntasse, posso contar contigo, o que você diria? Oh, Jesus. Oh, Pai, aleluia. Se o Senhor te perguntasse, eu posso contar contigo, se o Senhor te perguntasse, você entende o que eu posso fazer na tua vida? Porque se a nossa vida se resume em sair de casa, entrar no teu carro, ou pegar o teu Uber e vir até aqui, só isso, me desculpe. Deus tem coisas maiores através de você. Deus quer usar o melhor que você tem e que está dentro de você. Aleluia. O que está sobre você não é qualquer presença. O que está sobre você é a presença de um Deus que pode fazer coisas grandes. Deus pode contar contigo. Se você hoje tivesse que tomar uma decisão, qual seria a tua decisão? Senhor, eu quero andar sobre as águas contigo. Senhor, eu quero viver o mesmo nível de graça e de presença que o Senhor tem para a minha vida a partir de hoje. Ou você é daqueles que vai querer ficar dentro do barco, atônito, com medo, apavorado, no domingo de noite? Que tipo de pessoa nós somos hoje aqui? Bom, Valmir, eu tenho um pouco de medo, mas eu tenho coragem. Então o Senhor diz para você: vem então. Aí o Senhor fala: então vem, Pedro, vem viver o que eu tenho para a tua vida, vem viver o que eu tenho para a tua casa, vem viver o que eu tenho para o teu ministério, vem viver o que eu tenho para a tua família, vem viver o que eu tenho para o teu casamento, para os teus filhos. Venha viver. Eu queria orar nesta noite com você. Quantos querem abandonar os barcos hoje aqui? Bom, Valmir, eu não quero ficar mais dentro desse barco. Eu quero viver um nível que o Senhor tem para a minha vida a partir de hoje. Então sai do teu lugar em nome de Jesus. Eu não estou preocupado com quantidade. Não olhe para o lado, apenas venha. Não fique olhando o que vão dizer para você. Não, só sai do teu lugar e venha viver o próximo nível de Deus. Isso. Nem pergunte: aí, vai comigo lá? Não, não, vem você. Porque é uma questão de fé, é uma questão de decisão, irmão, entenda isso. É uma questão de decisão. Isso, está vindo um casal
casal, coisa mais linda. Se o seu esposo está aí, não deixa para trás, vem junto. Isso, glória a Deus. Vem mais para frente aqui, deixa o corredor livre. Isso, coisa linda, Jesus. Alguém nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus, que não é cristão ainda, não decidiu por completo, mas quer diante do céu e da terra dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para o Senhor hoje. Levante a sua mão se tem alguém aqui nessa condição. São todos da casa? Então nós vamos orar em nome de Jesus. Entenda uma coisa: se você saiu do lugar, é porque você entendeu o vem de Jesus. Viu, irmão? Porque aquele que conhece, ele é aquele que conhece nossas limitações. E nós vamos orar no nome do Senhor. E grandes coisas o Senhor vai fazer no individual de cada um neste momento, amém? Vamos orar? Feche os olhos. Feche os olhos. Pastora Doris, vem nos ajudar aqui, por favor. Vem fazer essa oração. Eu vou descer ali embaixo dos pastores. Aleluia. Os que ficaram lá atrás, levante as mãos. Levante as mãos. Isso. Vem, pastora Doris. Venha concluir aqui. Vamos estar orando ali embaixo para os irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Nessa noite, talvez muitos já viveram experiências com o Senhor de ter a coragem de andar sobre as águas. Talvez durante essa palavra tu desejou desta vez ficar com todos no barco e esperar Jesus entrar. Mas no final dessa palavra, o que o Senhor queria de cada um de nós, de novo, sair do barco, de novo, ter a sós contigo, de novo, viver uma experiência única com o Senhor, em meio a uma prova em conjunto. Nesta noite, que tu possa entender o que o Senhor quer de ti, que tu possa verdadeiramente corresponder, descer do barco e ir em direção a Ele, e deixar que Ele então te faça viver o sobrenatural que Ele quer fazer nessa situação. Pai, nesta noite nós estamos aqui, ouvimos a Tua palavra e a Tua palavra é real. Senhor, há momentos em nossa vida que nós vivemos uma prova em conjunto, onde muitos, Senhor, estão sendo provados ao mesmo tempo. Mas esta noite, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor está nos chamando a viver, Pai, um sobrenatural à parte. Que nesta noite nós possamos ter a coragem de ir em Tua direção e junto contigo voltar para o barco. Que nessa noite, Senhor, a Tua graça repouse sobre cada um, e todo medo, todo espírito que tenha aprisionado, trazendo, Senhor, angústia, opressão, Senhor, ali colocado dúvida no coração daquele que está passando por essa situação. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que nesta noite o medo possa cair na água, que o medo possa cair no chão, que o medo saia de dentro de nós, e que o Teu poder se manifeste, Senhor, em nós e através de nós. Vem, Jesus.
aquietou.